Boa tarde a todos. Sou Antônio César Domingues Edo, espiritualista, cristão graalita. Hoje é dia 10 de setembro de 2020, uma quinta-feira, meio-dia e 13 minutos, 32 graus, 25% de umidade relativa do ar. Estava nos últimos dois vídeos falando a respeito do Santo Sudário e sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Eu falei que eu tento fazer uma teoria, enfim, para explicando aquele fenômeno que é descrito no Santo Sudário da impressão do corpo de Cristo no tecido de linho, que se diz que seria uma prova da ressurreição de Jesus Cristo. Agora, a ressurreição de Jesus Cristo e a nossa ressurreição também, né, que ou seja, precisa ser compreendida melhor esse termo ressurreição. Pelo seguinte, que a ressurreição, eu acho que podemos dizer que ela tem três definições para a palavra ressurreição. A primeira é quando uma pessoa, a ressurreição na carne. A ressurreição na carne, por sua vez, pode-se ter duas compreensões também. Uma, a própria encarnação de um ser humano, a nossa encarnação, que nós fazemos diversas vezes no caminho do nosso em busca do autodesenvolvimento espiritual, que termina com aquele ciclo de reencarnações e nos dá direito a retornar ao paraíso eterno. Então, é o termo de encarnar. Então, é a contínua ressurreição na carne, né? O outro sentido de ressurreição na carne, ou então carnal, seria, ou então pode também dizer ressurreição material. Seria naquele caso quando a pessoa aparentemente morreu, mas como ainda existe aquele cordão de prata que liga a alma ao corpo terreno, mesmo que tenha passado até alguns dias, como no caso de Lázaro, né, quando Jesus o ressuscitou, então a alma retorna ao corpo, né, desde que ele não tenha sido destruído, né? Como no caso de Cristo, o corpo dele estava destruído, ele não tinha como retornar um corpo totalmente danificado. Mas no caso do Lázaro não, o corpo dele possivelmente foi uma espécie de morte natural. E também existe relatos de pessoas que são enterradas depois relatos de pessoas que voltam à vida de alguma forma, né? E Pedro também, né? O apóstolo Pedro também, há relatos que ele também chegou a ressuscitar pessoas, né? Ou seja, ressuscitação carnal, material, né? Terrenal. E também existem relatos, né, de, assim, muito tristes, né, de pessoas que quando após algum tempo
nos cemitérios, quando retiram os caixões, né, para exumação, então, enfim, após 2 anos, né, para guardar os ossos, se percebe que nos caixões tem marcas de pessoas que no caso do morto que voltou à vida e do desespero raspava com as unhas assim o interior do caixão tentando de uma forma se libertar, né? Então isso seria a ressurreição na carne, né? Que seria embora a pessoa já tenha cessado as atividades cerebrais, enfim, batidas do coração, mas retorna à vida porque ainda aquele fio de ligação, né, fio de prata, o cordão umbilical, vamos dizer assim, né, de matéria fina, que liga a alma ao corpo físico, ainda está preservado e ainda volta. Por causa disso que existe também essa questão do velório, né, um período que se faz, né, para caso a pessoa de repente possa até voltar à vida, né? E isso são casos muito raros, né? Mas isso muitas vezes é possível. Até existem relatos de EQM, né? Que as pessoas elas estão no além matéria já, né? E tem contato com guia ou com seres luminosos, enfim, né? Que diz que a pessoa, você pode ter, você decide, ou retorna a matéria ou fica aqui, né? Então dá a decisão para a pessoa. Em alguns outros casos não, diz que você está aqui só para ter uma vivência, mas você vai ter que retornar ao seu corpo terreno, né? Às vezes em acidentes, coisas assim, mas que ainda está de tal forma que ainda é possível uma nova ressurreição na carne, né? Agora, existe a ressurreição comum, quando que é uma morte efetiva, né? De qualquer ser humano, qualquer pessoa, e até o caso de Cristo, que parte para o além, né? Matéria, né? Então, é a ressurreição, é o retorno à vida na matéria fina, de onde nós viemos, né? do além matéria. E agora eu diria que tem um terceiro sentido para a ressurreição, que seria o sentido mais transcendente, que seria quando, pode-se dizer no caso de Cristo, quando ele retorna à sua origem, que é o reino divino e ao lado do Pai. Porque Jesus, naturalmente, sendo Deus, ele não está preso a esse círculo de encarnações ou reencarnações, ressurreições, né, carnais, materiais que nós estamos. Ou então, quando um espírito vem em missão, ele pode ser até um espírito primordial, ou então um espírito criado, ou então que já passou por esse ciclo de reencarnações, não necessitaria mais, mas aceita uma missão. Então ele reencarna, né, volta a viver, ou não, às vezes é um espírito que nunca viveu antes na Terra, como Cristo, né? Cristo, ele não é espírito, ele é Deus, mas ele veio uma única vez aqui na Terra. E ele mesmo também diz: depois que eu partir, não me vereis mais. Ele não vai se reencarnar. Ele prometeu a vinda do Espírito da Verdade, que se relaciona ao nome o Filho do Homem e ao Espírito Santo, o Consolador. Então é isso que Cristo prometeu, que é o autor da mensagem do Graal, Abidurshim, Emmanuel Abidurshim, mensagem do Graal na luz da verdade. E quando Paulo se referia que o nosso saber é limitado, imperfeito, mas quando vier o que é perfeito, tudo será esclarecido, né? Definitivamente, que é a mensagem do Graal na luz da verdade. Então tem essa questão aí
do nome, né? Para uma interpretação correta assim, do que é ressurreição. Agora, essa questão da ressurreição, ela não necessita que o corpo terreno se transforme em espírito. Porque o corpo terreno é apenas um veículo, uma roupa, né? E ela tem que ficar aqui na matéria. Então, como poderia se explicar essa questão da marca que ficou impresso superficialmente no linho? Então, é isso que o tema que eu estou desenvolvendo, né? Ressurreição de Jesus Cristo. Agora vamos entender a questão seguinte. Então a matéria sempre fica na matéria. E vamos fazer uma referência sobre aquelas marcas, as sombras de Hiroshima, né, e Nagasaki, aquelas pessoas que foram vaporizadas pela bomba atômica e ficaram impressos em paredes ou no chão, né? E também em objetos. Mas isso é algo diferente, é muito diferente do que aconteceu com Cristo. Aquelas marcas simplesmente é um fenômeno físico, né? Porque a claridade é tão intensa nas proximidades da explosão, né? No nuclear de uma bomba atômica, que quando um corpo, ao mesmo tempo que ele é vaporizado, faz uma espécie de sombra, né? Então todo aquele ambiente está de tal forma tão iluminado, tão claro, que um objeto já forma uma sombra. E por isso que fica impresso, né? Ao mesmo tempo que é vaporizado, né? Instantaneamente. Agora, isso no corpo humano, que é constituído de água, né? Então isso, a ebulição, enfim, vaporiza. Agora, de um objeto material, não. Ele pode sofrer danos, mas ele pode se conservar, mas produz a sombra também. Porque naquela projeção daquela luz, claridade, quando está próximo de uma parede, enfim, né? Então, ficou registrada a marca também desses objetos. Naturalmente, porque é sólidos, né? Enfim, dependendo da resistência dele, ele não se vaporiza, como no caso do corpo humano. Né? Mas são fenômenos diferentes. Agora, como que poderia se explicar essa irradiação, né, que ficou no Santo Sudário de Turim? O Santo Sudário de Turim começou a ser analisado cientificamente quando foi feita a primeira fotografia, né, que pelo fotógrafo e advogado Secondo Pia, em 1898, quando ele obteve, após muita insistência, a autorização do Vaticano para que pudesse fotografar. E depois ele viu que aquela imagem do sudário, quer dizer, impressa, né, é uma imagem que quando você olha de frente, você vê o lado direito que está impresso da face de Cristo é o lado direito, real, né? Que é diferente de uma foto quando é invertido, né? Mas aquela imagem, que seria um negativo, né? Impressa, né? Ela a imagem impressa depois se transforma quando se revela, tira uma foto, o negativo da foto se torna o positivo, vamos dizer assim, né? Então, quando você tira a foto do sudário de Turim, aí você aparece com nitidez, né? O rosto de Cristo e o corpo, enfim, frente e verso, né? O sudário, o lençol, né? Tem um comprimento de 4,30 metros e 30 por 1,40 m, é aproximadamente isso. E então, o que acontece? O mistério é justamente aquela impressão do corpo, né, que
que os cientistas analisam como se fosse um flash que chamuscou, enfim, aquela que é superficialmente aquela superfície do linho. E esse linho é um tecido de apenas 0,3 milímetros, ou seja, um terço de um milímetro. Enquanto que essa impressão, que é tridimensional, ela teria uma espessura assim, aproximada de 0,15 milímetros. Então, esse tecido fino de linho, essa impressão penetrou só metade dessa espessura. É diferente do sangue de Cristo, né? Que ficou as marcas do sangue que passavam para o outro lado, né? Na espessura do linho. Né? Então são duas coisas, as marcas do sangue, que depois se verificou que é AB, um tipo comum entre os judeus, e também essa questão também muito interessante que eles constataram que o sangue, né, estava em cor viva, vamos dizer assim. E isso não acontece quando uma marca de sangue, né, que ela escurece, né? Aí depois foi explicado que ela continha um elemento químico que é devido ao profundo estresse que a pessoa sente, né? Então libera, o fígado libera uma substância química que dá uma coloração sempre avermelhada ao sangue, mesmo depois de tanto tempo. É o estresse que Cristo sofreu ao ser torturado, enfim, toda a crucificação. Então, eu citei a questão das sombras de Hiroshima, né, porque é um fenômeno diferente. Agora, um outro detalhe também. No caso que se fala que, conforme as pessoas creem, né, os cristãos, os chamados cristãos, né, que eu falo assim, ditos, chamados cristãos, então autodeclarados cristãos, autodenominados, porque hoje o cristianismo está muito diferente do que Cristo transmitiu, né? Então pode-se dizer que a religião cristã ela não faz nada, absolutamente nada do que Cristo plantou, o amor ao próximo, o verdadeiro amor ao próximo, é, enfim, amar a Deus acima de todas as coisas, e se tornou uma igreja, uma religião puramente material, com os seus interesses materiais, né? Vindo em primeiro plano. E então todos os atos que aconteceram depois da oficialização da igreja cristã se tornou puramente como uma instituição terrena, com finalidades terrenas e não espirituais. Então prevaleceu o raciocínio, adstrito ao espaço e tempo, e não o espírito, que é a nossa intuição. Agora, então, eu citei essa questão das sombras de Hiroshima e Nagasaki, porque são fenômenos diferentes. Então, os cristãos, enfim, acreditam que a ressurreição de Cristo tinha sido ocasionada pela transformação do corpo material em espiritual. Isso não tem nada a ver, são coisas completamente dependentes. Porque o que é matéria fica na matéria. São substâncias diferentes da nossa alma, do nosso espírito. Cada plano, cada criação, né, vamos dizer assim, tem a sua substância própria. Por que nós vamos ser eternos no reino espiritual? Porque as nossas substâncias espirituais são eternas, elas não se modificam. Elas podem tomar formas, mas elas não se transformam, como nos reinos materiais. Então, isso é uma incompreensão, é um absurdo completo, totalmente contrário às leis perfeitas de Deus. Então,
essa marca, essa ressurreição de Cristo foi feita independentemente do seu corpo desaparecer, ser pulverizado. Isso não existe. Então, nesse caso que eu citei das sombras de Hiroshima, o corpo foi pulverizado pela bomba atômica, a radiação da bomba atômica, mas as substâncias continuaram materiais. Elas se foram para a atmosfera, enfim, mas elas continuaram na matéria. E no caso de Cristo, o corpo dele existe, ele foi ocultado, né? Por José de Arimateia e apóstolo João, a pedido de Maria de Nazaré. E isso, a mensagem do Graal, de Abidrushim, fala claramente, especialmente na dissertação 48 do segundo volume, Mensagem do Graal na Luz da Verdade, obra em 3 volumes. Eu vou ler aqui um trecho, né? É o Espírito da Verdade que está dizendo isso, que é uma palavra viva de Deus. Aqui é a promessa de Jesus Cristo cumpriu, a vinda do Espírito da Verdade, que esclarecia toda a criação e vos faria chegar a hora. Ele também é juiz. Aqui está o que Paulo disse, que quando a verdade chegar, nossa compreensão imperfeita cessará. O transpasse do corpo de matéria grosseira para um outro mundo é coisa inteiramente impossível. Se o Espírito de Cristo houvesse reingressado em seu corpo de matéria grosseira, ou então não o tivesse talvez deixado, ver-se-ia então na contingência de permanecer na matéria grosseira até que sobreviesse uma nova morte, e nada mais. Uma ressurreição em carne para um outro mundo é inteiramente impossível para os homens, como foi para Cristo naquele tempo. O corpo terreno do Salvador fez o mesmo trajeto que tem que percorrer qualquer outro corpo de matéria grosseira, segundo as leis naturais do Criador. Então é isso, está definitivo, isso não existe, isso é coisa impossível. Isso não passa de crença cega dos cristãos imaginar isso. É escravidão, raciocínio, indolência espiritual. Essa narração quando fala da ocultação do cadáver de Cristo está aqui no livro Os Apóstolos de Jesus. É editado pela Ordem do Grau na Terra. Aqui está a vivência de Maria Madalena, que ela descobre onde foram guardados o corpo de Cristo. E eu sempre falo, eu creio que eu redescobri esse local. Esse local é justamente o Calvário de Gordon em Jerusalém. Eu indico exatamente o local. Então, muitas pessoas falam teorias, né, que as pessoas consideram absurdas, que é maluco, etc. e tal. Eu divulgo já quase 10 anos, né, praticamente 10 anos, essa teoria. E eu indico o local exatamente. Eu sempre falo. Na caverna, órbita direita do Calvário de Gordon, onde Calvário de Gordon em Jerusalém, no fundo da caverna, órbita direita do Calvário de Gordon em Jerusalém. Qualquer pessoa só digitar Calvário de Gordon aí no Google, vai ver fotos, um local famoso turístico em Jerusalém, porque os evangélicos supõem não, acreditam, né, fé cega, que no topo desse aglomerado rochoso, chamado Calvário de Gordon, foi lá que Jesus Cristo foi crucificado. Porém, estudiosos, arqueólogos, enfim, dizem que o verdadeiro local é onde está hoje a Igreja do Santo Sepulcro. Então, o Calvário de Gordon fica a uns 700 metros ao norte
da Igreja do Santo Sepulcro. A Igreja do Santo Sepulcro é o Gólgota, onde era o Gólgota, e ficava fora das antigas muralhas de Jerusalém. E hoje, já por volta de 1500, foram feitas as muralhas definitivas, né? E foi colocado o local do Gólgota construído, né? Interiorizado nas muralhas. Agora, o Calvário de Gordon fica fora das muralhas de Jerusalém, e também na época de Cristo, ficavam fora das muralhas. As primeiras muralhas de Jerusalém, da época de Davi, incluía esse local aí do Calvário de Gordon, o aglomerado rochoso, que é uma espécie de rocha, que ela é uma espécie de bem extensa, vamos supor, que é uma dos fundamentos de Jerusalém, onde se construiu. Porque os fundamentos de Jerusalém foi fundeada, vamos dizer assim, nos montes Sião, à esquerda, e Moriá, à direita. Então, esse monte Moriá, que se inicia na esplanada do templo, né, de Jerusalém, ela segue em direção norte e termina no Calvário de Gordon. Ela tem uma extensão, acho que aproximadamente de uns 700 metros, né? E a esquerda, né, ficam colados, vamos dizer assim, praticamente colados, né? Fica o Monte Sião. O Monte Sião, esse monte rochoso, ele se inicia onde é o Monte Sião, né? Que dizem que foi feito a ceia de Cristo, que hoje fica na parte sul, né? Sul de Jerusalém, fora das muralhas atualmente, né? E ele vai seguindo o norte e termina exatamente à esquerda, onde está esse Calvário de Gordon. E a meio caminho está lá onde era o Gólgota. Então é interessante essa informação, pelo seguinte, que nessa vivência de Maria Madalena, ela, quando ela descobriu os restos mortais de Cristo, o verdadeiro local, e eu acredito que eu redescobri isso, né? Que eu digo que no fundo da caverna direita do Calvário de Gordon está a entrada fechada para o sepulcro oculto de Cristo, onde estão seus restos mortais. Muito simples, quem quiser verificar a veracidade disso, eu chamo de teoria afirmativa, que eu estou convencido que é lá. Agora, isso só vai ser provado se fizer uma investigação arqueológica, não tem como, né? Mas eu não faço nenhuma hipótese, quer dizer, diferente de umas pessoas que falam uma coisa, outra, mas não apontam o local, não diz exatamente, eu indico exatamente. Basta querer. Todo mundo sabe onde que é. Basta pegar autorização, pegar pessoas competentes de universidades e arqueólogos com todas as técnicas apropriadas, né, para fazer investigação arqueológica. O local já indiquei. Fica no fundo da caverna direita do Calvário de Gordon. Né? Esse local fica uns 200 metros no sentido nordeste da porta de Damasco, ao lado externo, né, de Jerusalém, da portal de Damasco, que é o portal, é a porta mais movimentada de Jerusalém, da Jerusalém histórica, né? Fica no norte. E, enfim, eu estava falando sobre esse Monte Moriá, né? Que ela termina no Calvário de Gordon, né? E na esplanada era uma elevação, né, que existia, né? E essa outra elevação fica aí no, no Calvário de Gordon.
Tem mapas, né, que falam da topografia de Jerusalém, os pontos mais altos, né, que atinge aí aproximadamente 800 metros, né. Aí, eu tô com o mapa aqui, deixa eu até mostrar aqui, vamos ver se eu consigo. Esse mapa aqui é de um livro muito interessante também, chamado de Jean-Christian Petit-Fius, Jesus, a biografia. Também vou mostrar aqui. É um livro muito interessante. Tem muitos livros aqui de estudo, né? Mas aqui está mostrando esse mapa aqui de Jerusalém da época de Jesus. Que é justamente isso, que as muralhas que eram como naquela época. Então está dizendo aqui, por exemplo, o Gólgota é 755 metros. O Monte Sião, a cidade alta de Jerusalém ficava no setor. A cidade alta era das pessoas mais abastadas, né? E que ficava no setor sudoeste, né? Sudoeste. É uma área bem grande, né? Da parte nobre lá de Jerusalém. Ficava a 755 metros. Quer dizer, essa região fica a 755 metros. O Monte Sião a 760, mais ao sul. E agora na região onde está o Calvário de Górdia está a 778 metros. Ou seja, é um lugar mais alto. Aqui no Monte Moriá não está aqui exatamente qual a altura, né? Mas talvez possivelmente ficava mais baixo, ficava uma altitude inferior ao do Calvário de Górdia. Me parece que o Jardim das Oliveiras, não, o Monte das Oliveiras, né? Fica um pouco mais alto, fica uns 815 metros, por aí. Agora, vamos ver aqui a extensão do Monte Moriá. É mais ou menos 700 metros, né? Agora, porque termina no Calvário de Górdia, enquanto o Monte Sião, que fica à esquerda